Oi, Fala, meus minha amores. gente! Boa tarde, tudo bem por aí? Boa tarde. Olá, meus amigos, muito boa tarde. Entre Família começando, bem entre família mesmo, até as 4 da tarde. Achei assim meio borocochô, achei meio pra Falta baixo. mais eu achei. ânimo, né? Vamos começar de Vamos novo? começar de novo? Vamos Vai lá. vai lá. Pera Vai. aí. Você lá, Segura aí, no viu? seu Segura cantinho. aí que a gente já volta. Pera aí, 1, 2, 3 e valendo. Olá, meus amores, Fala, minha linda gente. tarde pra você. Boa tarde. É isso aí. Não dá pra melhorar muito, né, Marcelo? Ficou ótimo. Ficou Ótimo. ótimo. É porque eu já tinha feito bem, vocês que precisavam melhorar. Sua parte foi bem feita, boa. Ai, que maravilhoso. Evangelho. junto, gente. Uma segunda chance, todo mundo precisa de uma segunda chance. Linda tarde pra vocês, meus amores. Com muita alegria, nós só estávamos de brincadeirinha. É claro que nós Chegamos. estamos aqui cheios de alegria, de amor, apesar que o tema de hoje é um tema denso, Verdade. seríssimo. Mas não custa nada que a gente chegue até você já animados, assim, para que você continue com a gente até as 4 da tarde. Tema denso, seríssimo, falando de um perigo, mas o perigo, a opressão e a maldade começam a morrer quando a gente se dá conta dela. Então, não há um passo mais decisivo do que trazer para a superfície e falar, vamos encarar isso e falar. Então, o fato de estarmos falando já é de uma esperança imensa. E sobre o que a gente vai falar hoje? Maio Laranja. Já ouviu falar? Maio Laranja é o mês onde se traz a conscientização e trazendo esse lembrete aí de que muitas crianças estão sofrendo em silêncio abuso infantil, né? Então é um mês de conscientização, abrir os olhos dos pais, cuidadores e até mesmo acompanhar bem de pertinho, porque sinais as crianças acabam dando de alguma forma de que estão sofrendo alguma situação. Portanto, o mês do enfrentamento, com relação a esse tema que é tão próximo da vida de muitos, mas sob segredo. Muitas vezes pessoas não contam das suas experiências, mas quando há oportunidade, nós ficamos assustados de como é alto o número de pessoas que contam de experiências pessoais, de abusos. E agora, esse enfrentamento com relação às nossas crianças e adolescentes, abuso e exploração sexual. A especialista de hoje, uma das maiores autoridades no assunto no Brasil, a psicóloga Leiliane Rocha, está aqui com a gente. Esta semana ela esteve, inclusive, no Senado Federal, falando sobre esta pauta em defesa das crianças e dos adolescentes, junto às famílias, e isso é motivo de nós dizermos que bom que temos uma voz que fala tão alto a respeito desse assunto. Muito bom. O que mais? Teremos hoje também, aqui no Entre Família, daqui a pouquinho, Luciane Bonfim entra ao vivo com a gente para trazer, né, algumas notícias aí falando sobre o Maio Laranja. Ela estará trazendo algumas informações direto das ruas, né, vindo para cá, para o estúdio, ou melhor, através de um link. Ela não vai sair de lá e vir para cá, mas através de um link ela vai trazer informações e notícias para a gente aqui no nosso Entre Família também, tá bom? Tem também uma conversa muito importante, porque o Entre Família é cheio de histórias, né? E as histórias nos conectam. Além da sua história, a sua participação, a sua interação também tem uma história que vai ser contada aqui, que é pra gente também colocar o coração pertinho do coração de outras pessoas. Muito bem, pausa bem rapidinho e nós já estamos de volta com você no seu Entre Família. Até já. Estamos de volta, olha aí, 30 segundinhos, já de volta Entre Família, TV Novo Tempo, o canal da esperança, o canal que traz conhecimentos para você, o canal que te aproxima de Deus, o canal que está aqui para ajudar também a trazer à tona alguns assuntos que precisam ser conversados em casa, na escola, na igreja, enfim, trazendo à tona um assunto muito importante que é o abuso infantil, que muitas famílias, até a gente comentou sobre isso, né, da Lei de Pastor Aleixo, em outro programa, que às vezes quando é descoberto dentro da família, a família fica em silêncio para não sujar o nome, para não sujar a imagem de uma pessoa, de um familiar, enquanto isso a criança continua sofrendo em silêncio, continua sofrendo calada e o adulto Sacrifica uma criança em nome dos outros e dos nomes e por conta dos medos, enfim. O que é o sinal de que a nossa escala de valor, ela está bem bagunçada. Está sempre muito bagunçada. O mundo organiza as coisas de uma forma a desorganizar para o futuro. E a gente não consegue resolver problemas pontuais, muito pelo contrário, eles vão se aprofundando porque a gente está com as coisas nas prateleiras de forma completamente equivocada. As pessoas não têm mais um valor máximo.
E aí, por exemplo, só pelo fato de a gente ter se trancado no individualismo assim absurdo, a gente se trancou achando que a família, nesse molde individualismo, ela pode ser protetiva, mas ela não é. Então, a família é sim um núcleo de proteção, mas ela não é o único núcleo de proteção. Ela não é exclusivamente um núcleo de proteção. Nós vivemos em comunidade. Amores, contem pra gente como esse cuidado com as crianças se dão aí na sua casa. Quais são as dinâmicas desenvolvidas para que os seus filhos, para que a família, estando inteirada do assunto, desenvolvimento da sua sexualidade, conhecimento do seu corpo, isso é um assunto entre vocês? Vocês têm esse cuidado? Quantas crianças estão protegidas? E aí, mais precisamente, a pergunta de hoje é, na sua opinião, o que mais ajuda uma criança a sentir-se segura e acolhida, especialmente no que diz respeito ao cuidado com o seu corpo, a sua privacidade, quando o tema tratado aqui hoje é a prevenção do abuso sexual infantil, da exploração. Se tiver alguma experiência também, contar pra gente alguma dúvida, hoje eu repito para você, nós temos aqui uma das maiores especialistas, se não a maior especialista no assunto hoje, porque faz treinamentos, ela, acima de tudo, tem levantado um exército de pessoas pelo Brasil se preparando para este mesmo enfrentamento. Daqui a pouquinho está com a gente, nosso WhatsApp é o 983 1502 49. Enquanto isso, vamos agora ao vivo com Luciene Rocha, que vai trazer para a gente algumas informações referente ao Maio Laranja. Luciene vai aparecer agora aqui no telão junto com a gente. Lu, boa tarde para você. Quais são as informações sobre essa campanha tão importante que acontece no mês de maio? Boa tarde. Boa tarde, Binal. Boa tarde ao pessoal do estúdio, aos telespectadores. Hoje a gente veio aqui para falar de um assunto bastante interessante. No último domingo, agora dia 18 de maio, foi o dia do combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Esse tema, essa campanha ela foi intitulada Maio Laranja, que tem como objetivo falar sobre esse assunto, conscientizar as pessoas sobre um tema que tem sido tão importante falar. E a gente fala aqui um pouquinho que, assim, para a gente combater um problema desse, é preciso conscientizar. Então, qual que é a ideia? É falar sobre o assunto, é gerar rodas de conversas, é discutir o tema que é tão relevante. E essa campanha, ela reforça a necessidade de ter ali rodas de conversas, porque a violência sexual, tanto com as crianças quanto os adolescentes, tem crescido e muito. E a gente tem aqui alguns dados que são bem importantes, que a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil. E cerca de 51% dessas crianças, essas crianças que são abusadas, têm entre 1 a 5 anos. E todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país. E há dados que sugerem que cerca de 7,5% somente fazem a denúncia. Então, a gente entende que esse número é muito maior. E para conhecer um pouquinho mais sobre essa campanha do Maio Laranja, você pode acessar o Instagram @maiolaranja e também acessar o site www.maiolaranja.org.br. E é isso, por aqui a gente vai ficando, a gente volta aí nos estúdios com vocês, com a nossa especialista, né, em sexualidade humana, que é a Leiliane Rocha. Eu volto com vocês. Legal, obrigado, Lu, obrigado por essas informações alarmantes, né? A cada 3 horas, então, ela mencionou ali que, a cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. E 51% dessas crianças, faixa etária de 1 a 5 aninhos de idade. Pastor Aleixo, como igreja, nós temos esse cuidado e a cada ano, não somente por conta do mês Maio Laranja, mas nós temos como uma campanha já estabelecida e conhecida no Brasil, nos países outros da América Latina, com um posicionamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apesar de o tema sexualidade não ser um tema que seja recorrente no meio religioso como algo aberto, até por um contexto histórico, por, enfim, outros fatores. Qual é a importância de uma igreja trabalhar isto com os seus membros, enquanto educação, enquanto principalmente referência a nós sermos aqui cristãos?
como quem se importa mesmo com a vida do outro e o que dizer disso quando esse outro é uma criança, é um indefeso como ela. A igreja é uma instituição social, de grande impacto social. E é nela que as pessoas que se entregam à verdade que ela prega vão procurar respostas. Então, por exemplo, qualquer resposta de qualquer pergunta que o mundo passa, o cristão vai procurar a partir do seu código de conduta religioso. E se ele procurar a resposta fora, tem um problema muito sério dentro do seu código de crenças. Agora, a igreja, ela não pode ser uma instituição escapista, no sentido de que todas as soluções possíveis serão encontradas em um futuro sem serem demonstradas como princípio agora. Eu não posso chegar para uma pessoa que é vítima de violência ou está vulnerável à violência e dizer que ela deve esperar pelo céu quando o estupro vai acontecer hoje. Muito pelo contrário, o evangelho ele tem poder para agir no momento em que ele é pregado. E o evangelho não é Deus ama você, só isso. A maneira como Deus nos ama é uma maneira instrutiva. O evangelho propõe uma solução. Então está lá na Bíblia uma solução para esse problema. Existe uma legislação específica para esse problema. Veja, quando a gente olha para a Bíblia no Antigo Testamento, Deus falou por meio de um povo, com uma definição geográfica. Isso significa que a maior parte de todos os textos da Bíblia versam sobre o coletivo. Então você tem encontros individuais, você tem a concentração de encontros individuais, principalmente nos evangelhos. Mas quando você pega de Gênesis a Deuteronômio, tem uma legislação para um povo. Aí você pega depois os livros históricos, é a aplicação ou a relação tensa que existe do que Deus quer para um povo. Então, os nossos problemas do coletivo, eles são resolvidos assim. Então, quando eu falo de igreja, a igreja também tem soluções para você enquanto pessoa, você nos seus relacionamentos íntimos, mas nós nos nossos relacionamentos coletivos. E eu termino dizendo o seguinte, quando a gente fala de um problema dessa proporção, ele é um problema de todo mundo. Então, a igreja não pode esperar que o Estado faça parte dela. Ela tem a parte enquanto igreja fazer. Toda a sociedade deve se organizar nos seus campos de atuação e colocar toda a energia possível para a solução desse problema. O Estado fazendo o que o Estado deve fazer, as organizações devem fazer, a igreja deve fazer, a família deve fazer, todo mundo entra. Meios de comunicação pertencentes a uma igreja e essencialmente evangélicos como a gente, todo mundo tem que entrar no jogo. Esse é um assunto de tamanha necessidade de ser considerado, por tratar-se de um crime, por tratar-se de uma crueldade praticada contra pessoas vulneráveis, como crianças, adolescentes, até idosos também, mulheres. Nós abarcamos a todos nesse sentido. Portanto, nós estamos falando da prática de um pecado. Nós estamos falando de uma injustiça. Nós estamos falando de um mal. E nenhuma igreja pode colocar um véu sobre isso. E muitas vezes isso pode ocorrer pensando que isso pode trazer algum outro mal, mas não há mal maior do que uma vida se perder sob o manto com o qual se acoberta muitas vezes o mal, o pecado, a injustiça, a crueldade, o perigo que está. Eu vou aqui me encontrar com a Leiliane Rocha, eu fico um pouquinho aqui com você para essa nossa conversa. Daqui a pouquinho eu me junto com você lá e os meus amigos. Alegria recebê-la. Ai, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Tarde. Como foi a experiência de ser convidada para estar lá no Senado nesta semana tratando do assunto? Eu me senti muito privilegiada e também foi um desafio, porque é uma temática que a gente trabalha sempre, em todos os lugares, e eu quero alcançar todos. E estar lá no Senado, nessa audiência pública, falando para profissionais, falando para políticos, foi um marco muito importante, porque a gente precisa ocupar espaços estratégicos. E o poder e grande parte do dinheiro, dos recursos necessários para fazermos, de fato, uma revolução na proteção de crianças e adolescentes, está na mão dos políticos. E nós temos dinheiro para isso no nosso país. Mas faltam mais políticas públicas e também já efetivar as que já existem, né? Então, como seriam essas políticas públicas a seu modo de ver como especialista? O que está faltando? O que é efetivamente que deva ser feito para já? Capacitação geral de profissionais que lidam com crianças, adolescentes e famílias. Porque é a partir do profissional que a criança vai ser atendida, o adolescente vai ser atendido, a família orientada.
tudo nasce a partir da atuação dos profissionais. A mídia vai dar um apoio, a igreja vai dar um apoio, mas os profissionais que estão todos os dias, imagina aquela professora que está todos os dias com os alunos. Tem crianças que passam mais tempo com os professores do que com os próprios pais. Exato. Entendeu? E aí essa criança muitas vezes demonstra com vários sinais e sintomas que tem alguma coisa de errado com ela, mas a professora sem conhecimento não sabe como agir. Quando essa criança, estou dando exemplo só da professora, mas vocês aí expande para todos os profissionais, né? E aí essa criança, quando relata o abuso da professora, ela não sabe o que falar para a criança e muitas vezes, com a melhor da intenção do mundo, ela revitimiza a criança com perguntas que não devem ser feitas. Aí a criança já tem seu trauma mais agravado, porque um adulto que ela escolheu para relatar não sabe como acolher na sua dor. E aí vai para a direção, que muitas vezes também fica perdida, aí da direção vai para o conselho tutelar, que a gente recebe muita reclamação mesmo, de pais e outros profissionais, muitos conselheiros que fazem um trabalho maravilhoso, que dão o seu melhor, mas às vezes muitos não têm capacidade também. Então, a rede de proteção, que é chamada rede de proteção, está com a capacidade bem abaixo, a capacitação bem abaixo do que deveria, para prevenir, educar e proteger. Liliane, em que momento você, enquanto profissional, já psicóloga, ou foi anterior à sua própria formação, você se deu conta da necessidade de ser especialista em sexualidade humana? E em que momento, especialmente, você se deu conta de que havia uma necessidade pontual? Quando eu comecei meus estudos em sexualidade, lá em 2003, final de 2003, eu comecei a fazer palestras sobre a temática só para casais. Então, comecei falando e atuando para casais. E aí, ao final de cada palestra, muitas mulheres começaram a vir. Sabe quando a gente dá aquela palestra, no final o pessoal vai falar com a gente? Até antes de eu falar propriamente de sexualidade. Antes, minha primeira formação foi administração, então dava palestra sobre motivação, gestão de pessoas e tal. E já vinham me falar sobre essas questões da sexualidade, porque eu tocava em questões emocionais. Eu falava, por exemplo, na palestra, o que acontece com você? Às vezes uma coisa aconteceu na sua infância, está atrapalhando sua atuação profissional hoje. Elas vinham me falar sobre, olha, eu fui abusada. Tudo bem, quando eu comecei a falar sobre sexualidade propriamente dita, que eu comecei minhas pesquisas com mulheres anorgásmicas, mulheres que não conseguiam sentir prazer sexual, satisfação sexual, a maioria vinha. Eu nunca ouvi falar sobre sexo, eu fui abusada, eu fui abusada, eu fui abusada. E o eu fui abusada foi se tornando assim, eu já esperava quando vinha falar comigo, porque eu já comecei a tocar nesse assunto. E a maioria foi abusada antes dos 10 anos de idade. Que eu comecei a catalogar isso, acendeu em mim a luz vermelha. Como assim? Era uma realidade que eu não conhecia. Embora eu também tenha sido abusada, eu sabia que outras irmãs minhas também tinham sido abusadas, mas parece que era só na minha família, sabe? Nas outras não acontecia. E aí eu falei, eu preciso ir para a infância, porque a maioria das disfunções sexuais que eu estava atendendo e estava aconselhando esses casais tinha sua gênese na infância e dentro dessa infância o abuso sexual. Eu falei, então tem muita mulher anorgásmica, tem muito homem com problema sexual, muito casal com infelicidade sexual, onde o início de tudo é o quê? Um abuso sexual ou falta de educação sexual que os levaram a recorrer à pornografia e outras fontes de conhecimento sobre sexualidade. Eu falei, eu preciso ir para a infância, está lá, para variar, tudo começa na infância, né? Verdade. Gente, assunto seríssimo, muito importante a gente conversando hoje aqui. Talvez você, pai e mãe, não percebeu nada no seu filho ou não está atento a alguns sinais aí também. Se está tudo bem, graças a Deus, né? Não está acontecendo nada, que bom, mas é bom a gente saber alguns sinais, por exemplo, para a gente poder identificar, como a Liliane bem comentou aqui. E deixa eu já te dizer também que na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, preparada com todo o carinho pela Darleide Alves, com auxílio de outras pessoas também entendidas no assunto, assim como a Darleide, a própria Liliane também, né? Leiliane, ajudou, né, na construção desse material, que tem um capítulo aqui, capítulo 6, onde fala ensinando o seu filho a se proteger. É um dos temas, ensinando o seu filho a se proteger. E bem dentro disso que a Liliane acabou de falar, para você identificar, por exemplo, como identificar vítimas, crianças de até 11 meses, pequenininhos de até 11 meses, como identificar se elas estão sofrendo algum tipo de abusos, crianças de 1 a 4 anos, e aqui vem trazendo mais e mais e mais para você conhecer
ficar por dentro desse assunto. Talvez não tenha crianças em casa, você que é um cuidador, cuidadora, professor de escola bíblica, você que é professor aí da sua escola também, é bom estar atento e por dentro de tudo para ajudar, evitar mais traumas na vida dessas crianças e de outras que virão também. Pais preparados, filhos de caráter, esse é um dos assuntos, viu, que trata, dentre vários outros também, que está aqui disponível para você gratuitamente. É isso mesmo, gratuitamente. Entre em contato com a gente agora pelo telefone que aparece na sua tela, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Conversa com a nossa equipe, eles vão fazer um cadastro rápido, pegar seus dados ali para poder, endereço, enfim, enviar esse material e chega de graça na sua casa, tá bom? Legal também, estava vendo aqui, tem o QR Code, onde aparecem vídeos para você acompanhar também. Através desses vídeos, no finalzinho de cada lição, você encontra alguns códigos ali, QR Code, onde tem vídeos para você acompanhar, complementando o assunto que você acabou de estudar também, tá bom? Peça agora mesmo a sua Pais Preparados, Filhos de Caráter. Aí, uma oportunidade maravilhosa, informação boa, com grande conteúdo, profundidade, didática e gratuito para você. É uma oportunidade mesmo que você não pode perder, afinal de contas, nós estamos falando de preciosidades. Tudo é válido quando a gente vai se desenvolver e a gente pensar naquilo que nós estamos amando e temos a obrigação de proteger. No próximo bloco, tem um VT que você vai acompanhar com a gente aqui, de um testemunho de uma pessoa, e se ela está falando aqui, a gente tem muito que aprender também, tem muito que aprender e pensar nas pessoas que estão vivendo e sofrendo dores diferentes das nossas ou iguais, talvez. São 4 minutos nosso intervalo, a gente já volta. Viu como foi rapidinho? E rápido, mas não rápido a ponto de você não conseguir pedir sua revista Esperança Novo Tempo, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Se existe uma coisa que não nos magoa, é quando você pega o telefone aqui, a gente está conversando e você já está mandando a sua mensagem pelo WhatsApp e pedindo sua revista, porque é muito importante. Aliás, quando você chegar e falar assim, olha, me insistiram tanto lá dentro de família que eu pedi e agora eu sei que eu não vou me arrepender. Isso é muito, muito, muito verdade. Olha só, eu falei que a gente ia voltar com um VT. Produção, um VT mesmo agora? Darleide? Não quero falar com a Darleide. Eu ia chamar VT, mas também conhecida como Darleide. Na infância dela chamavam ela de VT. Mesmo que você não me queira por aqui, eu quero vir. É VT, não ET. Não, é que falaram que seu apelido era VT. É VT, não ET. Você sabe o que significa VT, né? É coisa do ó. É antigo, né? Videotape. Aí já VT, videotape. Eu sei porque eu tava lá. Coisa antiga. Coisa antiga. Coisa antiga e boa, muito boa. Eu ia falar coisas duradouras. Tanto que não sai da boca. Vamos embora, faz teu trabalho agora. Agora é minha vez. Minha vez de fazer jus ao salário, né, Davi? Exato. Mas, gente, continuando, né, nesse assunto sério e forte, a gente tem agora um testemunho, uma história, o relato de alguém que viveu algo terrível. Aos 8 anos de idade, foi vítima de abuso sexual por alguém, algum membro da família, alguém muito próximo. E é um tema difícil, a gente sabe, mas que precisa sim ser falado. E quando a gente acompanha uma história real, a gente começa a sentir um pouco mais forte do que o impacto que isso causa na vida de alguém, para a gente ficar em alerta também. Vamos conferir. Algumas histórias não têm rosto, mas têm uma voz. Histórias que ficam escondidas por anos, até o dia em que alguém decide contar. Hoje você vai ouvir o relato de alguém que ainda na infância entendeu que nenhuma criança deveria jamais conhecer. Para proteger a irmã de um perigo que crescia nos bastidores da família, ela se colocou no caminho. E mesmo depois de tanto tempo, ainda sente as marcas desses dias silenciosos. Essa é uma conversa delicada e mesmo sem mostrar o rosto, a coragem dela fala por si. Obrigada por aceitar participar. Pode nos contar como tudo começou? Eu ainda lembro de todos os detalhes do primeiro dia que isso aconteceu. Eu digo primeiro dia porque eu tinha 8 anos e isso aconteceu por várias outras vezes, por no mínimo 1 ano e meio. Eu era uma criança e eu me lembro como se fosse agora, como se eu estivesse vendo
a cena diante dos meus olhos, eu estava em cima do sofá, em pé, olhando pela janela. Foi aí que eu senti o primeiro toque por baixo do meu vestido. Eu me lembro de olhar para trás assustada, não entendendo o que tinha acontecido, porque eu era uma criança que bem resguardada desse tipo de coisa. Na minha casa nem televisão tinha, então a gente não tinha contato com essas coisas e eu achei estranho, já que meu pai não fazia isso comigo. E eu me lembro dele colocar a mão na minha boca e falar: "Psiu, é carinho do tio." E esse carinho do tio, eu lembro que ele me carregou, eu estava muito agoniada, sem entender o que era aquilo. E aí então aconteceram os toques íntimos e uma série de outras coisas após esse primeiro toque comigo, olhando pela janela. E eu me lembro que eu não entendia, mas eu sabia que algo estava errado. E eu me lembro de perguntar e falar que eu achava que aquilo estava acontecendo. E ele falar para mim que não era nada demais, que eu não contasse para ninguém. À medida que foram evoluindo as coisas, eu me lembro de chorar, de reclamar e de falar que eu ia contar para os meus pais. E ele falar que como que eu ia contar para os meus pais se eu tinha perdido tudo que eu tinha de mais valioso e que os meus pais jamais acreditariam em mim. Porque além de ser da família, ele era líder da igreja e que os meus pais me colocariam para fora de casa. Você lembra como isso te afetou depois, com o passar dos anos? É uma sensação de incômodo, de estar sempre angustiada, agoniada. E eu sei disso porque durante o tempo, enquanto eu era criança, eu nunca deixava a minha irmã mais nova sozinha na casa com ele. Eu passei a protegê-la de todas as formas que eu podia e não podia. Algumas vezes, eu ficava para ela não ficar. Então, acabava acontecendo de novo comigo, mas ela nunca. Porque eu não admitiria, eu não consigo imaginar se acontecesse algo com ela. Você conseguiu pedir ajuda em algum momento? Procurou terapia? Eu procurei ajuda já na fase adulta, Eu já tinha meus mais de 18 ou 20 anos que eu fui procurar ajuda especializada para vencer isso. Que, na verdade, a gente não vence, não é assim que acontece. As pessoas às vezes falam: "Ai, que legal, você superou." A verdade é que não tem uma superação. Ela não é para sempre. Existem superações todos os dias, a cada fase da minha vida, a cada etapa, porque são coisas, consequências. Eu cresci uma pessoa insegura, então eu luto contra isso. Insegurança em todos os tipos de relações, isso afetou todas as possibilidades da minha vida. Então não é uma coisa que você supera e nunca mais sente, é uma coisa que tá ali. E você vai superando. E a ajuda especializada, a terapia, foi extremamente importante para eu seguir em frente, me perdoar do sentimento de culpa que toda mulher fica quando passa por esse tipo de trauma e entender que, apesar dos pesares, apesar de eu ter que conviver com essa superação diariamente, mês a mês, ano a ano, a minha vida pode continuar, deve continuar e eu vou ser feliz. Essa voz que você ouviu hoje é a voz de muitas outras pessoas. Crianças que aprenderam cedo demais o que é medo, que carregam cicatrizes invisíveis, feridas que não aparecem, mas que doem profundamente. Que esse relato possa despertar empatia, atenção e cuidado, porque proteger nossas crianças é responsabilidade de todos nós. Puxa, que história Uau. forte essa, hein? Liliane, imagino que você, ao ouvir essa história, vai dizer que não é a primeira, porque você lida com isso, com dores, com as histórias de tantos Todo que te dia. contam todos os dias. O que mais grita ao seu coração ainda? São muitos gritos, Eu tô com meu coração até batendo mais forte, porque embora tem muitos anos que eu já lido ouvindo casos todos os dias, ainda dói muito. E o que mais me dói aí é que as histórias se repetem. A vítima desprotegida, uma pessoa que tem poder sobre essa criança, adultos que silenciam para ensinar essa criança a se proteger, porque às vezes nem pensam que isso possa acontecer.
as consequências do abuso, como é difícil para essas vítimas, tantas consequências em várias áreas da vida. E o que ela falou é exatamente o que eu ouço de muitas vítimas. Algumas falam, eu superei, mas esse superar não é pronto, acabaram as consequências, agora era como se eu não tivesse sido abusada. Não, eu lido, entende? Com a dor. Porque muitas só de lembrar, volta. E não deixa de ser uma pena de vida. Ela está condenada a perpetuamente conviver com isso. Em menor ou maior grau. Mas vai inevitavelmente a dor, com isso. algo que ela não escolheu. Isso. Eu achei forte ali também que ela colocou para a irmãzinha dela não passar pelo mesmo que ela passou. Ela se colocava nesse meio ali, afastando a Isso é irmã. comum. Ela se permitindo, digamos assim, não sei se não seria essa a palavra, mas se colocando ali no lugar para... Não sei a palavra certa que usar, mas enfim... O abusado. Ela escudava. Escudar, é um escudo, né? Para que não chegasse até a irmã dela. E isso... Você, por favor. Isso normalmente acontece por alguns mecanismos psíquicos da criança, né? Então, essa criança, muitas vezes, ela se sente tão mal de estar sendo abusada que ela quer fazer algo para se sentir bem. Fazer, eu sou boa, tem algo bom em mim. Eu não sou tudo mal, sabe? Porque o abusador falou, a gente viu nessa história, eu vejo em várias, né? Você perdeu o que tinha de melhor. Você não vale mais nada. Não vão acreditar em você. Então, a criança busca, de alguma forma, em muitos casos, proteger outras, tanto para não passar pelo que passou, mas para procurar também algo bom em si. E isso, a vítima de abuso vai levando para a sua vida. Eu não valho, eu não presto, eu sou imundo. Aquela sensação de que as pessoas não gostam de mim, tem algo em mim que vai afastar as pessoas de mim. Isso é muito comum em vários relatos. E como em outros casos, o silêncio dela permaneceu. Os pais nunca souberam, portanto nunca houve denúncia. O criminoso permanece... Ileso, exatamente. É o tio da família, é o íntimo que estava na casa dela, era de confiança. Sim. E é assim que se dá, esse movimento de dentro de casa, com as pessoas de maior confiança, longe de qualquer suspeita. E escandaliza uma frase dizer que ele era um líder de igreja, de uma família envolvida na igreja. E quando a gente pega os números crus, os números de dentro de igreja, os números de fora, eles não são muito diferentes. Mas quando a gente balança um pouco e coloca outros critérios, nós vamos perceber indicadores muito importantes. Eu quero trazer para você pensar sobre o quão perigoso é uma religião nominal. Isso é perigoso, porque a religião nominal talvez seja o escudo mais cruel que possa existir contra a violência. Porque ele cria uma capa. E essa capa protege e muito, mas ela protege só o agressor, ela protege só o estuprador. Uma religiosidade de nome, repito, é terrivelmente perigosa. Porque se você pensar e pegar dois homens, por exemplo, os dois frequentam a igreja, mas colocar para as perguntas que se fazem básicas sobre membros de igreja, qual é a quantidade de vezes que ele frequenta culto, qual é o envolvimento que ele tem com culto, qual é a quantidade de vezes que ele se envolve com a Bíblia pessoalmente, como é que os indicadores de uma resposta ao cristianismo estão acontecendo, nós vamos perceber que os números ficam completamente diferentes. Cristãos, membros de igreja, que são envolvidos com a igreja e que respondem positivamente aquilo que a igreja espera de um comportamento cristão, não repetem nesse número. O número vai cair mais de 90%. É muito, muito. Então, por que é importante dizer isso? A igreja continua sendo uma poderosa saída. Ela tem uma resposta, ela tem uma solução, porque se a gente pegar o que Deus falou que a gente tinha que fazer, dá certo. Ele fala, é assim que você tem que fazer. Por exemplo, Deus nunca ensinou a encobrir pecado. Se ela está encobrindo um pecado, se uma pessoa está encobrindo um pecado, se uma família não está colocando a semente dela como prioridade absoluta, ou seja, a semente não está sendo protegida absolutamente, a despeito de uma honra que nem existe, é porque ela está contrariando as regras de fé, muito pelo contrário. Então isso não tem nada a ver com a igreja. Deixa eu levantar e já te dizer também algo muito importante sobre você nesse contexto todo. Eu, todas as vezes que falo para você sobre a importância de uma revista como a revista Esperança Novo Tempo, eu enfatizo e vou enfatizar para você de novo. Saber é poder.
Afinal de contas, nós estamos aqui desde as 2 horas da tarde, das 2h30, falando, informando, trazendo e querendo saber daquilo que você sabe também. Uma informação e tudo muda. Por exemplo, se alguém tivesse sido alertado de que tal situação vulnerabiliza demais, ela vai ter outro tipo de postura. Se alguém sabe quais são os caminhos de denúncia, se alguém sabe, por exemplo, como que uma criança em cada fase da vida vai responder e como que a sexualidade dela se demonstra. Qual a diferença, por exemplo, entre sexualização e erotização? Você não acha que isso é uma coisa muito importante? Pois é, quando a gente fala de proteger quem é precioso, digo, todas as armas têm que estar à nossa disposição. Eu digo para você de coração para coração, para que você invista tempo no que você pega aí, 10 minutos que seja do seu dia, 5 minutos do seu dia, para se empoderar de informações e saber de onde elas vêm com confiança. Essa revista aqui, ela foi escrita para ter um canal de fato de comunicação que de maneira fácil chegue até você, não seja limitada pela sua renda, pelo quanto de dinheiro que você tem agora, porque ela é de graça exatamente para isso, porque não importa como você está, você só precisa ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 e pedir a revista. Ao você pedir, você vai estudar, vai ter contato com profissionais capacitados que vão te orientar e vão te fazer de você uma pessoa melhor. Mas pastor, eu não tenho nada a ver com isso, não acontece na minha casa, mas você é um agente de transformação em qualquer lugar, isso tem a ver conosco, enquanto povo, enquanto seres humanos. Você quer mandar uma mensagem pelo WhatsApp? A maior parte de nós usa só o celular. 12 98244 4449. 12 98244 4449 e a conversa continua ali pelo WhatsApp. Tem uma interação chegando ali que é do André Júnior, Abinão. Isso, meus pais nunca falaram desse assunto de uma forma muito aberta, mas davam sempre pequenos avisos que hoje servem de diretrizes, tanto para mim como para os meus irmãos. E tá aqui, a gente aproveita até para reforçar a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, porque tem vários pais que não sabem a forma correta de abordar esse assunto ou se sentem muitas vezes desconfortáveis. É um assunto que, às vezes, cria-se muitos tabus em torno disso, principalmente o povo mais antigo, tal, naquela para poder falar. Mas, através da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, está aqui, ó, nas mãos da própria autora desse material. Mas, ó, tem aqui um recurso que a Leliane dividiu com a gente, que é um semáforo do toque. Você vai ter a oportunidade, com esse material em mãos, tem uma videoaula que eu gravei aqui também, e aí você também tem aqui na revista, no próximo capítulo, o semáforo do toque. Como você vai ensinar o seu filho a respeito de quais partes do corpo devem ser melhor preservadas, melhor cuidadas, não é, Leiliane? Esse é um recurso interessante, educativo para a criança, confirma? Sim, claro. Muito bem. Então você aí de casa pode ligar agora para a gente, garantir o seu material. Darleide, Abinal, pastor, Leiliane, não sei por onde começar a falar desse assunto, como é que eu abordo. A gente ajuda você. Então você pode pegar um material como estes e começar a ler e compartilhar com a família, com os filhos, com os mais velhos, com os mais novos, vai praticando, vai ensinando. Isso vai criando um ambiente de confiança onde o assunto não é tabu. Então liga pra gente no 12 21 27 31 21, tá bom? Muito bem, faça isso agora, tá bom? Agora, pega o telefone, está aparecendo aí na sua tela, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. É melhor pelo WhatsApp? Não consigo ligar, tô sem crédito para ligar, eu consigo mandar mensagem no WhatsApp, então manda no WhatsApp mesmo, que é o 129 8244 4449. Marcou? 129 8244 4449. Digita lá, quero a revista Pais Preparados. Acompanhe no Entre Família, manda lá pra gente e aí o pessoal já vai entrar em contato com você e enviar esse material. De graça, tá bom? Você não precisa pagar nem pelo frete. Os Anjos da Esperança já pagaram para você. Aproveita o intervalo para você já fazer o pedido da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Na volta, a gente vai trazer aqui para você, já no próximo bloco, vamos trazer aqui para você um apoio pós-denúncia, como denunciar, o que fazer. Tem aqui um passo a passo de apoio da família, apoio dos amigos, da igreja, enfim, para você entender um pouquinho melhor, tá bom? A gente volta já.
Vem pra Tamo cá, de minha volta. gente. Quem já estava, Que isso? permanece. Quem chegou agora, vem pra cá que a gente quer contar pra você. Gente, quando chegamos hoje aqui no estúdio e eu vi essas cordinhas Uma aqui, mostra teia. aqui, pessoal. Olha assim, dá uma geral aqui pra ver se, ó, essas cordinhas aqui atravessando o estúdio, tá vendo aqui, ó? O que que eu fiz? O que que eu fiz, Abinal? Ah, pulou. Lembrou da infância. Eu tirei a sandália, o salto e comecei a pular isso aqui, porque me lembrou aquilo que muitos conhecem como brincar de elástico, eu chamava de trancelim, e eu me diverti. Leiliane também caiu na brincadeira. Só nos lembramos que já não somos mais menininhas. Tem lá o vídeo já no teu Instagram, Darley? Vamos ou não ficar ainda? quietinho, Hã? vamos ficar quietinho. Foi filmado, hein? Viu a teia verde e virou uma vai caranguejeira entrar nos ecológica. memes Amores, mas o que é esse momento de agora? Nós vamos pensar sobre apoio às vítimas de abuso sexual. Quais são algumas das atitudes que devam ser tomadas, algumas formas de apoiar a essas pessoas, e nós vamos fazendo esse movimento aqui à medida que nós vamos pensando cada uma das propostas, tá bom? Pastor Robson Aleixo, por onde a gente começa? Vamos lá? Primeiro item. Ofereça uma escuta, uau, vou começar de novo com outro tom mais importante. Tá. Ofereça uma escuta sem julgamentos. E aí, Leiliane? Isso é fundamental, por quê? Porque o abusador coloca na mente da criança e do adolescente que eles são culpados. Então nós já temos que chegar realizando essa escuta, tirando toda e qualquer culpa da criança. E aí existem 3 frases que além de essa escuta é como você escuta e o que você fala, né? Então, joga a primeira aí para a gente soltar aqui essa frase muito importante, que é a primeira frase que a rede de proteção tem que falar para a criança. Você que ouve essa criança que foi abusada, você não tem culpa nenhuma. A culpa é toda de quem fez isso com você. Então, Essa é colocar a vítima na posição de vítima. De vítima, isso, totalmente. E a segunda frase é: obrigada por você ter me falado, você foi muito corajosa, obrigada por confiar em mim. A partir de agora você não está sozinha, eu vou te ajudar, eu vou te proteger. E isso é uma escuta sem julgamento e com acolhimento, que são os dois E pontos. nem sempre isso vai ser ouvido dentro de casa, né? Sim, sim. Justamente por conta daquilo que a gente falou, não, tal. Na minha experiência, eu nunca ouvi de alguém. Nossa, Às vezes sempre, na sempre procura um elemento externo. Às vezes é na escola, um professor, professora alguém que de confiança. confia. Na igreja, um professor, professora de estudo bíblico da igreja também. Isso. Né? São mais Qualquer pessoa. A rede de proteção ela é formada por várias pessoas, né? É escola, é igreja, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, ONG, a comunidade, a pessoal da rua, que mora na rua da criança, a família, parentes. Por isso que é bom Tudo é nesses meios ter gente que conheça, Preparada, exato. tendo essa Mas assim, revista né, em mãos. Leiliane, se eu lido com pessoas, eu tenho que ter isso Todo e qualquer. como parte do meu repertório. Sim, porque a gente tem mais de 500 mil de crianças e adolescentes abusados todo ano. faz Vai parte do chegar. curso. Vai chegar. Vai chegar no nosso colo. Darley, E vamos a formar gente- uma redinha aqui? Assim, joga. Foi bem, ó. Ele Ó, Ele desenrolou o novelo. ó, não, a nossa rede tem que ser uma redonda. Uma redonda. Nessa formação de rede de apoio, gente, devemos considerar que devamos ter um sentimento de indignação. Sim. Quando você se cala, você se torna cúmplice. Exato. Há uma cumplicidade nisso. E isso acontece em outros níveis. Não só cúmplice, como criminoso. Exatamente. Na Portanto, lei Henri Borel, é crime com pena de reclusão de 6 meses a 3 anos se você não, se ficar provado que você sabia e você não notificou, você não denunciou no órgão competente, você pode responder pelo crime de omissão desse crime de estupro de vulnerável. Ah, mas fizemos isso para proteger o nome da família, Não. fizemos isso para proteger o nome da igreja, da empresa. Ah, vai proteger todo mundo e a criança que é vulnerável fica desprotegida? Mas não Por isso que é protege. crime, né? Mas é uma roubada, não protege ninguém. Porque aquela pessoa que não foi denunciada vai fazer uma fila. Exatamente. Protege o abusador. Protege o abusador, isso encoraja o abusador. Se o abusador ele está totalmente escorado no silêncio, o seu silêncio está o encorajando. Exatamente. Mais um item para a gente considerar como parte dessa rede de apoio, ajudar a família a acessar serviços públicos de apoio. Esses serviços públicos oferecidos, eles estão atuantes? Sim, a gente tem a rede de proteção no SUS, né? Aí essa criança é encaminhada logo ao Conselho Tutelar, a denúncia ao Conselho Tutelar, essa criança pode ir no CREAS, porque lá no CREAS
esse centro de referência, né, de especializada, de assistência especializada para esses casos de média e alta complexidade de violência. Lá tem psicólogos, lá tem assistentes sociais, porque às vezes essa criança é abusada no meio familiar, que a mãe é totalmente dependente financeira desse abusador. Então o CREA já aciona o CRAS, que já dá assistência social de alimento para essa família, se essa mãe precisa de mais algum cuidado, essa criança também, as outras crianças. Então a rede é acionada, de Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, hospital para fazer exames dessa criança. Então, essa rede existe, ela funciona, claro, tem muita coisa para melhorar, mas existe essa rede de apoio dos serviços públicos disponíveis, sim. Muito bem. Eu deveria ter julgado parte da nossa rede aqui para você antes, mas vai agora. Segura, amiga. Segurou. Me senti uma goleira agora. Goleira! Tafarel! Próximo item aqui, Leliane, para você comentar. Vamos lá. Denunciar qualquer tentativa de intimidação ou ameaça por parte do agressor. Isso, super importante, porque assim, quando a gente realiza a denúncia, essa ameaça dele também vai ser denunciada, né? Porque aí ele já pode, porque muitas vezes o agressor agride a criança, né? Estupra a criança, ameaça os outros irmãos, ou a própria mãe, ou um tio que quer proteger, uma tia que quer proteger, e aí a gente vai denunciar tudo isso, ó. Além do abuso sexual, ainda ele está ameaçando outras pessoas, oprimindo outras pessoas, e normalmente eles também abusam de outros, e essa criança que foi abusada, quando é descoberto e o abuso dela, outros aparecem e eles começam a ameaçar aquela outra família também, ou aquele outro sistema. Então, por exemplo, quando acontece numa escola, esse aluno dessa professora foi abusado. Aí, outro aluno vai também ameaçar aquela outra professora, se cala a boca, silêncio, como foi um caso de um diretor de uma escola que abusava. Ele começou a ameaçar outras professoras, porque foram vários alunos abusados por ele. Ele chamava aquela conversa, vai para a sala do tio. E lá, naquele momento de vulnerabilidade dessas crianças, que ia pagar alguma consequência de algo que fez, entendeu? Ou seja, denunciar não é fácil, porque vai além do ato de coragem de fazê-lo, mas há um enfrentamento pós-denúncia. Sim, muitas vezes. Isso é alguma coisa que amedronta. Como é que eu vou me posicionar? Às vezes tem um emprego em risco, às vezes tem a saúde do pai, às vezes é a saúde da mãe. Tem todo um transtorno que vem a seguir. Não é tão simples denunciar. Eu acho que isso é tremendamente válido, né? Porque por isso que as pessoas precisam ser encorajadas e talvez ser acompanhadas, né? Para que elas não se sintam sozinhas no ato de denunciar. Mas a postura da legislação altera. Por exemplo, você tem uma prisão preventiva. Então, no processo, se existe uma intimidação, se existe uma ameaça de uma pessoa que está sob isso, a postura do poder público é diferente, por isso que tem que denunciar a ameaça também. Denunciar a ameaça, mas essa questão da violência sexual ela é tão complexa. Por exemplo, chegou um caso para mim que a criança estava sendo abusada por um líder do tráfico de drogas da comunidade. Já tinha um currículo. E ele falou: se você falar, vou matar a sua mãe, vou matar a sua família. E aí essa criança falou na escola. E a professora fala: e aí? Então, eu vou morrer, ele vai matar uma filha minha, ele vai saber que isso fui eu. Como é que eu vou ficar? Então, assim, é tudo muito complexo. Depois que o abuso acontece, é tudo muito complexo. Só que não há nada que justifique a gente deixar a criança na mão do abusador. A gente vai ter que buscar ajuda, igual eu falei, olha, busque ajuda da polícia, busque ajuda do CRAS. Quem sabe você ter também proteção da justiça. O que não é opção é essa criança ficar na mão desse abusador, né? Então, sempre denuncie. Leliane, mas não vamos fazer nada. Denuncie, porque o silêncio, ele protege o abusador e condena a criança. Esse é o ponto. Joga aí, Liliane, vamos ver se eu consigo segurar daqui. Vamos lá, vamos ver se eu... Goleira eu sou, agora jogadora, vamos ver. Mas ele é goleiro. Vamos lá. Ele é goleiro. Bora, essa rede é forte, gente. A rede é forte. Essa rede é forte. Também. Segurei, aí ó, pronto. E a próxima que aparece lá, ó. Oriente a família sobre a importância psicológica, ou melhor, sobre o impacto psicológico do abuso e a importância do acompanhamento terapêutico. Fundamental, porque muitas famílias, depois que denunciam, acham que ali, vou consolar a criança, vou fazer só isso. Não é suficiente. O abuso sexual, de acordo com a Unesco, é uma das violências mais devastadoras da humanidade. Não é só da infância, é da humanidade. Quando a gente pensa em ser humano, é uma das violências que traz mais consequências em várias esferas da vida.
Então, a criança passou por um abuso, necessariamente ela precisa ir para um acompanhamento psicológico. Não tenho condição nenhuma. Na rede tem psicólogo. Tem a quantidade que a gente precisa? Não. Mas busque, porque criança, pelo menos na nossa legislação, ela é preferencial em tudo, né? Então, precisa desse acompanhamento para a gente perceber que tipo de abuso essa criança sofreu, porque tem um detalhe, tá? Muitas vezes a criança conta uma pequena parte para a família. E é no acompanhamento psicológico que ela traz tudo o que aconteceu. Eu passei por isso na clínica. A mãe veio relatando o abuso. Quando eu fui atender a criança, tinha coisas tão perversas que eu não posso nem falar aqui por causa do horário. Entendeu? No acompanhamento psicológico, nós temos ferramentas técnico-científicas que a gente acessa as questões mais profundas dessa criança. E aí é quando ela traz. E aí muitos falam, não, só pegou por cima da roupa, como se fosse pouca coisa. E tá acontecendo muita coisa, mas a criança não tem coragem de falar, porque o abusador deixou claro que se a mãe soubesse daquilo tudo, ela poderia morrer, ela poderia expulsar a criança de casa, como a gente viu no caso, ela poderia sentir nojo, vão sentir nojo de você. Imagine se as pessoas sabem que eu faço isso e isso e isso com você, aí vocês podem imaginar. Vão ter muito nojo de você, seus amigos vão ficar sabendo, nenhum vai querer mais ser seu amigo, sua amiga. Imagina uma criança, um adolescente ouvir isso, que precisam desses pares, né? Então, acompanhamento psicológico é para a gente descobrir de fato o que aconteceu e trabalhar todas as marcas do abuso. Verdade, importantíssimo. Pastor, contigo agora, hein? Vai! Eu que joguei errado, joguei fraco. Abriu uma rede de apoio quase com minha roupa aqui, ó. Mas tá ficando interessante essa rede, ó. Tá. Ó. Tá forte. Forte. Mantenha a criança em um ambiente seguro, estável e com rotinas acolhedoras. Sim. É muito importante pós-abuso, né? A criança já precisa de tudo isso aí sem nenhum abuso sexual. Ela já precisa. Mas quando ela passa por uma violência, ela tende a sentir-se culpada, a sentir que trouxe problema para aquela família. E a criança que sente que está trazendo problema para os seus pais, para a sua família, ela entra num... O pastor está meio sofrendo. Foca nele aqui. Eu tô aqui, eu caí na rede. Ele estava aqui brincando com a corda. Mas voltando aqui... Pra corda, na verdade, da Darlene ali, ó. Voltando aqui, a criança, como ela sente que poxa, houve a denúncia, e aí não sei quem foi preso, e vamos ali, e vai em delegacia, vai não sei aonde, e ela vê os adultos falando, então ela fala assim, poxa, pra que eu fui falar? Olha, quanta bagunça na minha família, eu sou a culpada de tudo isso. Por isso que é importante estar enfatizando para a criança, você não é culpada, você fez o certo de contar. Essa criança vai precisar necessariamente de mais tempo do brincar com o adulto, porque o brincar ajuda a criança a ressignificar muitas dores dela. Ela vai precisar de tempo, de qualidade no que se refere, e quantidade também, no que se refere a diálogo. Ela vai precisar de ter o toque no seu corpo ressignificado. Então, a criança pequena, na hora do banho, falar seu corpo é importante, especial. Temos que cuidar dele, é sua casa, é sua morada. A gente que é cristão, né? Eu sempre falo para meus filhos, é a casinha do Espírito Santo. E a gente vai ressignificando, porque o que essa criança ouviu de ruim e foi tocada de maneira negativa nesse corpo, ela passa a produzir uma percepção distorcida de cada parte do corpo e também da sua mente, de quem ela é. Porque para a criança, o corpo é a forma mais tácita da sua existência. Ela não tem essa capacidade, sabe, de abstração. Então, ela é tudo muito concreta, muito concreto para ela. Então, tocar no corpo de maneira negativa traz, sabe, formações psíquicas muito danosas. E ela vai precisar de um toque que tire esse efeito, que fala assim, mentira como te tocaram, tu merece isso aqui. Por isso que não cabe palmadas, não cabe bater na criança. Porque quando ela recebe palmadas, quando ela apanha, o que vai acontecer? A gente vai dizer, olha, é isso que teu corpo merece. Ele merece ser machucado. E aí as palmadas levam diretamente para o toque do abusador. Porque também é abuso físico.
Então, esse acolhimento, essa parte de ter essa criança no afeto maior dos seus, vai ser já parte importantíssima da cura, da restauração, do sentimento daquela criança, da emoção daquela criança que foi tão espancada, foi tão machucada. Isso é cura em todos os sentidos. Muito bem. Vamos lá, último item. Fale sobre o assunto com responsabilidade e ajude a combater o silêncio da comunidade. Isso. Não tem como falar do assunto com responsabilidade sem conhecimento suficiente do assunto. Porque muitas pessoas falam, o abuso é isso, e olha, por isso que tem que ter pena de morte, e por isso que tem que ter... Aí começa a falar um monte de coisa aqui, eu entendo o pensamento de cada um, eu entendo a dor e a indignação. Mas a nossa indignação tem que ser revestida de informação. Porque o que salva não é o barulho. De qualquer maneira, é o barulho que leva conhecimento, é o barulho que leva proteção. Então, falar com responsabilidade é primeiro, antes de falar, estudar sobre. E tem informação na internet, gente, vários sites, e em várias redes sociais, enfim, tem muitos de graça aí. E geralmente quando alguém decide falar, né, trazer à tona, outras pessoas vão também sentindo motivadas a trazer à tona, especialmente quando tem um abusador próximo que já abusou outras pessoas também próximas ali, outras crianças, vai se tendo mais força para poder afastar. Isso que sobretudo a educação sexual junto às crianças em casa é que vai fortalecendo a própria criança a ela mesma se colocar em proteção, porque nem sempre tem um adulto perto. Pode ser que alguém da família, até então sob nenhuma suspeita, vai levar essa criança, um tio, sei lá o que, até o banheiro. O tio no banheiro. Mas se a criança está instruída, se esse não é um assunto tabu em casa e ela percebe alguma maneira diferente do tio, ela já sabe de alguma forma se colocar. Mas isso precisa começar desde pequenininhos. Aleixo, acho que você ia falar, perdão. Não, eu disse que isso que a Liliane acabou de falar é tremendamente importante, porque muitas vezes eu posso pensar assim, essa luta não é minha porque eu não sou psicólogo. Cara, você não é psicólogo, mas deixa os psicólogos agirem na sua área de atuação e você age na sua. E isso é muito importante. Pastores não são psicólogos, mas eles estão dentro do jogo. E os psicólogos não substituem pastores, de forma alguma, e nenhum outro. Mas fale teologicamente, por exemplo. Você pode fazer um sermão na sua igreja sobre isso, mas você vai falar de um monte de teorias? Não, fala do que o texto bíblico fala, e ele é. Então fala a partir da sua área de atuação. Você é um jurista? Não, então fale de pena de morte. Você não é jurista, mas fale daquilo que você fala da sua área de atuação. Então você é um líder na sua comunidade, como que a sua comunidade pode se organizar de maneira a pensar que esse problema é de todos? Então, quando a gente junta todas as áreas de atuação e áreas de saber, ela forma um corpo volumoso, e elas não se contrariam, muito pelo contrário. Exatamente, todo mundo atuando onde deve ser atuado, e nesse ponto uma vítima se salva. A gente tende, por herança brasileira, herança histórica, a ser punitivista. Porque o punitivismo é punir, é a maneira mais fácil. Pega alguém e mata, pega alguém e prende. Mas essa morte, essa prisão, só acontece depois que uma vítima. Já houve, né? Então a gente precisa criar uma cultura de paz para combater a cultura de violência. Só um detalhe da lei, eu posso falar, em relação à igreja, né? Eu até falo isso várias vezes e eu quero deixar registrado aqui. A igreja é a instituição mais poderosa, na minha percepção, tá? Fontes, é a instituição mais poderosa no que se refere à proteção da criança que a família religiosa, que a família pertence a alguma instituição religiosa. Por quê? A escola, no geral, ela é a mais poderosa para qualquer criança, fora a família, que a família é soberana. Mas a igreja, para aquela família que frequenta uma igreja ou alguma instituição, qual é o grande poder dela? Porque quantas vezes por ano você conversa com os professores do seu filho? Agora, quantas vezes por semana o líder religioso encontra as famílias? Então, a igreja, ela é uma autoridade espiritual, emocional, afetiva naquela família. Ela tem a criança, o adolescente e os pais. Ela pode fazer o melhor trabalho desse mundo. Só falta conhecimento.
né? E a Leiliane Rocha, ela oferece formação para profissionais de todas as áreas. Ela tem dado formação para juízes, advogados, para médicos, incluindo pediatras, psiquiatras também, outros psicólogos. Ela tem espalhado essa formação entre todos os profissionais, entre todas as camadas da sociedade, professores, famílias, pais, mães, todos nós somos convidados e você pode saber mais informações seguindo a Leiliane Rocha lá no Instagram. Amores, só para dizer para você que esse material aqui, que nós temos oferecido para você, é um material feito com muito critério. Nós vamos aqui, por exemplo, orientá-los a como identificar abuso sexual com uma criança de até 11 meses. Vocês, bebezinhos, Darleide? Bebezinhos, Leiliane? Oh, sim! Crianças de 1 a 4 anos, crianças de 5 a 9 anos, pré-adolescentes e adolescentes de 10 a 19 anos. Quais são os sinais, quais as maneiras que nós temos para começarmos a fazer essa abordagem consciente, respeitosa, para não traumatizar ainda e outra vez as crianças e os adolescentes. Esse material é fantástico para você ter em casa. Basta mandar agora uma mensagem para a gente no 12 98244 4449. 98244 4449. Pais preparados, filhos de caráter. Nós vamos para o intervalo, é o tempo de você mandar essa mensagem. Nós queremos enviar esse material para você hoje. 98244 4449. Até já. Aqui estamos para falar do quê? Projeto Anjos da Esperança, 19 anos cumprindo a missão com você. Você que tem dedicado o seu tempo e recursos também para nos ajudar a levar essa mensagem de esperança, a criar programas aqui na TV Novo Tempo que levam mais conhecimento bíblico e atrelado ao conhecimento bíblico, esse assunto que a gente está trazendo hoje aqui, que também é bíblico, o cuidado com os pequeninos. A gente está falando hoje aqui no Entre Família sobre abuso sexual infantil, como a gente prevenir isso, como, infelizmente, depois que aconteceu, que foi descoberto, criar uma rede de apoio para acolher, ajudar essa criança, ou se já é um adulto, ajudar no tratamento psicológico também. Então, os Anjos da Esperança estão nos ajudando de várias formas a produzir programas como esse e até mesmo a enviar materiais gratuitamente. Porque a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que a Darleide preparou com todo carinho, junto com a Leiliane e outras pessoas que ajudaram a produzir esse material tão incrível, de tanto conhecimento, chega de graça para quem pede. É você aí que já pediu a sua revista, então fica tranquilo que você vai receber de graça, porque os Anjos da Esperança já pagaram por esse material e nem o frete você paga, viu? Então é só agradecer aos Anjos da Esperança. Agora, Binal, eu quero também fazer a diferença, já recebi tantos materiais ao longo desses anos aí da Novo Tempo e eu quero fazer com que outros recebam também. Como é que eu faço? Seja o Anjo da Esperança, faça sua doação. A cada R$10 que você doa, por exemplo, são 2 revistas como essa que a gente consegue produzir e enviar gratuitamente para mais 2 famílias. E olha o impacto que isso faz. 2 famílias recebendo materiais como esse, a revista Pais Preparados. A família vai estar preparada, a família vai ser impactada e vai impactar outros ali à sua volta. E olha só a corrente do bem que isso vai se formando. Olha que bênção. Então, graças a você que tem feito aí a sua doação, tem ouvido a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, então não silencie essa voz e faça você também a diferença na vida de outros. Quer fazer a doação agora mesmo? Então já faça. anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix. anjos@novotempo.com. Quer fazer já o seu cadastro para descobrir outras formas de como doar? Entre em contato com a gente. O telefone é o 0, o código da operadora 1298. Ou melhor, é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Ou melhor, 3030. Tá bom? Peraí. 0, código da operadora 12 21 27 30 30, para você saber outras formas de como doar também, tá bom? Beleza? Vamos com interações? Agora, da Maria Ângela de Morrinhos, Goiás. Lá de onde vem Leiliane Rocha, do Goiás, onde ela mora. Esse trabalho de proteção está mesmo bem abaixo para proteger as crianças e adolescentes, pois o mesmo que acontecia há 50 anos continua acontecendo hoje. Meu pai, quando denunciado, mesmo com todas as evidências, pois minha irmã estava dando à luz a um filho dele, conseguiu pagar um oficial de justiça e nada foi feito. É real a impunidade.
Porque o abuso sexual, ele é um dos crimes mais difíceis de nós termos provas concretas, né? E o direito ainda é muito objetivo. E aí, quando a gente tem o indúbio pro réu, que se não tem como provar, é menos danoso, vamos dizer assim, para o direito, é menos danoso um culpado solto do que um inocente preso. E aí, o abusador, ele já sabe de tudo isso, ele vai abusar de uma forma para não deixar nenhuma marca física no corpo da criança. A maioria. Alguns deixam, mas a maioria não deixa, isso é provado em estatística. Porque ele não quer levantar provas contra si. Como já tem uma construção social de que mulher inventa abuso para prejudicar homem, que criança é mentirosa, que criança confunde as coisas, que o adolescente que deu em cima, como é que um adolescente não sabe se proteger de um abuso? A gente adulta não sabe se proteger muitas vezes. Muitas mulheres adultas abusadas em metrôs, em ônibus, elas ficam paralisadas. Então, assim, a impunidade é uma das grandes questões que a gente discute muito com promotores, juízes. A gente sempre está trabalhando nessa temática porque é algo que o país tem que melhorar. E quando é descoberto, é provado, ainda fica pouco tempo quando fica. Porque aí tem o recurso tal e outros trâmites aí. E aí dificulta muito a proteção, porque muitas vítimas ficam com o sentimento, não compensa. Não compensa eu me expor, expor minha família, expor meu filho, se não vai acontecer nada com esse abusador. Só que essa é uma cultura que tem que ser quebrada, sempre tem que denunciar. Mais uma interação. Essa anônima, ela diz assim: fui abusada quando criança, minha mãe trabalhava e um vizinho me chamava para andar de bicicleta e ficava esfregando em mim. Até hoje minha mãe não sabe disso. Tenho uma filha de 10 anos e sempre sou bem amiga dela. Certo dia ela foi brincar na rua e na brincadeira de esconde-esconde o avô da amiguinha passou a mão nela e ela me contou bem abatida. Conversei bastante com ela e orientei, mas não denunciei, pois não quero expor ela. Pois a cidade em que moramos é pequena e todos vão saber. E isso traria uma vergonha para ela. Olha só, e eu quero dizer para vocês, eu fui abusada exatamente assim por um primo. Ele me levava para ensinar a andar de bicicleta e ele esfregava seu pênis ereto nas minhas costas, que tem dia que eu sinto até hoje. Entende? Eu fui abusada desse jeito, desse mesmo jeito aí. Só contei para minha mãe, eu já estava casada. Ninguém nunca soube. E depois descobri que esse primo abusou outra irmã minha também. E aí, só que o que me chama a atenção nesse caso aí, além disso, né, é que a filha já contou para ela. Então, essa filha já está num ambiente diferente. Sim. Só que aí a mãe volta, as questões do abuso que ela sofreu, vem com tudo agora também. Possivelmente essa vergonha que ela está dizendo que a filha vai sentir, talvez é a vergonha dela, de quando ela sentiu lá que ela não teve coragem de contar. Então, quando a mãe é abusada, tem estatística que prova assim, quando a mãe é abusada, a criança corre mais risco também de ser abusada. Porque as demandas se misturam e a tendência às vezes é não contar, e outras crianças podem ser abusadas por esse homem que ela não quer denunciar. Então, por isso que, minha querida, eu quero falar aqui agora ao teu coração. Muitas outras crianças podem passar por abuso, por esse mesmo abusador, se você não realizar a denúncia. E assim, quando a gente denuncia, muitas vezes é até melhor para o processo de ressignificação da vítima, porque ela vê que realmente aquilo que aconteceu não deveria ter acontecido e era errado. Então, quando a gente denuncia, a gente prova para a criança, olha, ele que fez errado, você estava certo e ele estava errado. Então, repensa essa questão, porque outras crianças podem passar pelo que sua filha passou e você pode ser a salvadora de outras crianças, tirando esse abusador de circulação, pelo menos fazendo a tua parte. Se ele vai ser preso é outra questão, mas você pode falar assim para você, eu fiz a minha parte na proteção de outras crianças, agora eu protejo minha filha e outras crianças desse perverso. Assusta a ausência de pais nos relatos. É. Você não vê um homem falando. Se ela tivesse contado para o pai dela, é outra postura. Se minha filha chega para mim e fala isso, o vovô tinha outro tipo de tratamento. Você tem uma comunidade e essa comunidade está absurdamente desequilibrada. Está todo mundo resolvendo a partir de uma perspectiva única. Tem que ter mais pessoas junto com ela para decidir também, dizendo assim, não, a minha perspectiva com toda a responsabilidade sobre a criança é outra.
Ou seja, a rede de apoio precisa incluir esse pai. Precisa ter mais e há perspectiva. muitos que guardam segredo, porque se o seu pai souber, se o pai dela souber, a gente Ou vai seja, poupando a outros Enquanto também. o pai não sabe, o abusador está mais encorajado ainda. Porque, obviamente, é isso. Ele não é um corajoso, ele é um covarde. Agora, a questão é que muitos pais não se incluem. Não é nem Isso ele que não é incluído, ele que faz. Ó. É exatamente. Aí ele já é ausente em várias questões, agora nessa que Deus me livre, ele vai piorar a Exatamente. situação, né? Vamos a mais uma. Foi abusada sexualmente pelo meu ex-padrasto desde bem pequena, que nem consigo me lembrar qual a idade de início. Só sei que isso ocorreu até os meus 9 anos, quando ele resolveu ir embora de casa, abandonando minha mãe para viver com outra mulher. Nunca consegui falar com a minha mãe quando ele foi embora. Eu falei com uma amiga da família que contou para minha mãe. Na ocasião, a minha mãe disse que eu estava mentindo, pois não queria que ele voltasse e ela o amava tanto que existia na mente dela a possibilidade de retorno. E aí bate uma dor imensa, porque é a sua mãe que não acredita em você. Qualquer ser humano poderia desacreditar, mas a sua mãe... Aí é que a gente chama de empilhamento traumático. É um empilhamento de trauma. Então, o trauma de ser abusado... Eu nem lembro quando começou. Provavelmente quando bebê. E aí, imaginem quantos traumas de anos de abuso. Vamos colocar aí 8, 7 anos de abuso. Ai, como eu até postei um vídeo ontem, que foi a fala que eu levei para o Senado, eu já atendi vítimas que elas ensaiam anos na frente do espelho. Eu vou contar assim, mãe, olha... Não, é assim não. Eu vou começar, elas ficam ensaiando contar. E ela ensaia por anos e fala, agora eu vou contar. E isso vai acabar e ela vai me ajudar. Aí você está mentindo. Você que era safada. Você que era a que se jogava e tal. Cumpre tudo o que o abusador falava. Não vão acreditar em você. Você é a culpada. Vão ter raiva de você. Vão sentir nojo de você. Então a criança fala assim, isso é o que eu realmente sou. Porque ele falou e minha mãe confirmou. Entende? Ela vai só realmente ratificar a fala do abusador. Aí essa menina não pode nem ter raiva da mãe, porque a mãe, ela não pode ter sentimentos negativos com relação ao outro, porque ela é cristã e papai do céu e tem fica que perdoar triste. o abusador assim, tem que de perdoar pronto. o abusador e amá-lo e dizer, ai, tio, amores, tem muito mais que nós gostaríamos de dizer. Eu convido você, assim, encarecidamente a seguir a Leiliane Rocha, tanto no YouTube, no Instagram, saber mais do seu trabalho, quer fazer a formação com a Leiliane Rocha, como tantos profissionais ou familiares, pessoas que queiram cuidar da sua casa, da sua vida. Então segue lá, Leiliane Rocha, psicóloga, ela está sempre iniciando uma nova formação. Muito obrigada por gratuita hoje. ainda, tá? E é gratuita, exato. Agora, em junho, fazer uma gratuita para quem quiser realmente saber como proteger a criança de verdade. Maravilhoso. Obrigada, meu amor. Nada. Era o ano era o ano de 1987. O dia era 13 de setembro. E alguém foi no Ferro Velho, em Goiânia. E lá encontrou uma máquina. Era uma máquina de fazer radioterapia. A máquina foi aberta na marretada e uma caixinha bem interessante chamou muita atenção, que também teve como objeto para abrir uma marreta também. E era muito encantador ver aquele pozinho azul que saía de lá. 4 pessoas tiveram contato direto com aquele pozinho azul, que também é conhecido como Césio-137, um material radioativo que matou essas 4 pessoas. Mas depois da morte mesmo assim dessas 4 pessoas, mais de 1000 pessoas precisavam de tratamento logo nas primeiras semanas, porque foi o maior acidente nuclear da história fora de uma usina. Vou dizer uma coisa, o maior acidente nuclear que você conhece talvez seja Chernobyl, mas o maior acidente nuclear fora de uma usina aconteceu em Goiânia, no Ferro Velho, porque alguém tocou onde não deveria. Abriu o que não deveria abrir e manuseou o que não deveria fazer. Eu preciso chamar a atenção para uma coisa, e são 2 aspectos dessa história que me chamam muita atenção à luz da Bíblia. A primeira é, quando a gente mexe onde não deveria mexer, nunca haverá uma pequena consequência. Mas o contrário também é real para coisas que Deus determinou. Ele disse assim, tem coisas que você não faz. Nós não sabíamos, por exemplo, ou sabíamos, nós ignoramos enquanto sociedade, quando ele falou assim, não mexa com pornografia. Não é inocente, não tem a ver só com você e com o seu quarto, tem a ver com todo mundo. Mas como que uma coisa que é vista na tela do celular tem a ver com todo mundo? Tem, porque você pode saber
Mal sabemos que dia que nasceu um abusado. Como que a gente vai saber como nasce um abusador? Quando nós falamos que a gente podia viver numa sociedade onde o mérito é a causa de tudo, alguém está falando e olhando para um outro corpo e dizendo, eu mereço. Mas mérito não é a causa de tudo. Eu lembro de uma frase, ela é muito importante, que tocou meu coração quando Deus falou, na sua análise, por meio de da profetisa, sobre como era a sociedade em que Jesus vivia. Eles diziam que o amor e a graça saíram de cena. E quando o amor e a graça saem de cena, a religião dos fariseus criou uma religião completamente humanizada. E quando isso acontece, anota aí, não há barreiras contra o pecado. Se você pegar de Gênesis até Malaquias, você não vai ver uma quantidade tão grande de endemoniados quando tinha na época que Jesus andava. De Gênesis a Malaquias não há fariseus, mas não há tantas prostitutas, não há tantos publicanos, não há tantos corruptos e não há tanta presença de Satanás no meio de uma sociedade que se tornou bizarra. Por quê? Porque eles mexeram e abriram o que eles não sabiam, qual era a consequência, o tamanho da radiação que sai de determinadas atitudes. Quando Deus fala, faça. E quando ele fala, não faça. E por fim, quando ele disse, ame o teu próximo como a ti mesmo, ele disse que a sua iniciativa de proteger o outro, ela é exatamente igual à sua iniciativa de se proteger. Quando vem algo na sua direção, você não tira o rosto imediatamente, a gente tem que fazer isso com o outro. E essa é a maneira como a gente constrói um mundo minimamente sustentável enquanto nós o aguardamos. Obrigado, pastor. Amanhã, aqui no Entre Família, a gente vai falar um pouquinho sobre redescobrindo minha identidade. Muitas vezes, aquele sentimento de vazio, alguns sentimentos ali que a gente não entende. Quer entender um pouquinho melhor? Então, amanhã, aqui no Entre Família e coladinho com a gente, Entre Família, vem chegando Vida e Saúde. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, queridos. Valeu.